O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, galerinha do primeiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, terça-feira, dia 16 de novembro, vamos continuar aí nossa sequência didática iniciada na semana passada. E eu lembro que ficou uma coisa meio pendente aí, hein? Essa sequência didática será sobre contos e a gente começou a leitura de um conto. Quem é que lembra aí qual o conto que a gente leu? Eu fiquei muito curiosa para saber qual o final desse macaco que queria fazer fortuna. Vou dar uma olhada aqui no chat. Olha só, muitas professoras já dando bom dia, que legal, pessoal super preparado aí para iniciar a semana. O pessoal de várias escolas, olha, escola Parque Savoia City 2, pessoal de Bauru, que legal, professora Leila aí presente, Leila Sabino, ou é o nome da escola, não sei. Muito legal. Bom dia para todo mundo. Então vamos conhecer o título da aula de hoje. Olha só, leitura do conto O Macaco e o Rabo, versão 1. Então nós vamos terminar aí a leitura dessa primeira versão. Essa aula corresponde à aula 2 e essa sequência didática 2 do volume 4 tem por objetivo a finalização com a reescrita de contos populares. Aí estão as redes sociais da professora Joyce e do Centro de Mídias. A nossa trajetória dessa sequência aí, finalizando com a nossa reescrita e publicação do nosso conto. E agora vamos para a nossa rotina, né, com a leitura do alfabeto. Já iniciei a aula falando a data de hoje, terça-feira, dia 16/11. Vocês já sabem como é importante fazer os registros no caderno de vocês. E hoje estamos aí para fazer a nossa leitura do alfabeto com um novo nome e um novo desafio, tudo bem? Vocês topam? Então, bora aí olhar o alfabeto direitinho. Olha, tem letras faltando, 5 letrinhas apenas, então é um nome curtinho, hein? Então, vou pegar aqui a caneta, vou pegar a corzinha verde hoje, para a gente realizar a leitura juntinho das letras que estão aparecendo. E vocês já vão prestando atenção nas letras que estão ocultas. B, D, F, G, H, J, K, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Esse nome tá fácil, hein? Porque a primeira letra do alfabeto já está faltando. Olha, professora Rosaquel, muito bom dia. Professora, você falou um nome, você acredita que não é esse nome? Mas com as letras que estão ocultas dá para embaralhar e formar esse nome que você me falou. Olha que legal, hein? Então, ó, já estão falando que a letra A, a primeira letra do alfabeto está faltando. Então, o nome provavelmente tem a letra A. Legal, então vamos ver aqui se inicia com a letra A. Inicia com a letra A. Vamos ver a próxima parte do nome. E aí, ó. Pessoal do Residencial São José de Campinas, professora Fátima. Vamos lá. L, I. Então, a segunda parte é li. E aí, pessoal, agora ficou muito fácil. Agora o pessoal já descobriu. Olha a criançada em peso aí, conversando com as professoras. Última parte, letra C e letra E. Alice. Muito fácil e curtinho esse nome, hein? Ó, a professora Ana Lúcia tá falando que tem uma aluna, Alice de Oliveira. Então, muito bom dia, Alice. A professora Fátima também. Que legal. E, pessoal, a professora Rosaquel tinha colocado aí no chat, Célia, você acredita que embaralhando as letras de Alice, a gente consegue formar o nome Célia? Então confere aí, pega as letras móveis, quem ficou curioso, e vê se dá para formar mesmo. Alice, embaralha e forma Célia. Legal, né? Obrigada pela dica, professora Rosaquel. Então, vamos ver o que vamos aprender na aula de hoje. Olha só, nesta aula vamos continuar ouvindo a leitura de um conto popular. E vocês podem acompanhar a leitura aí na página 20 do material de vocês. Então, eu perguntei no início da aula, alguém lembra o texto que eu estava lendo, o título, ou então
qual era o personagem principal. Sei que a gente teve um feriadinho aí, final de semana, vocês devem ter aproveitado bastante. Mas e aí, ó, puxa aí pela memória, quem lembra? Quem lembra? Deixa eu ver. Olha, a professora Vilma falando que na sala dela tem 2 Alices. Olha que legal. Nome lindo assim, tem repetido mesmo. Ah, galerinha da professora Edna, super atento, falou que o personagem principal era o macaco. Olha só, e o macaco tá aqui, ó, para dar oi pra gente. Olha o tamanho do rabo dele, gente. Porque o rabo também faz parte dessa história, hein? Ah, porque o conto é o macaco e o rabo. E esse rabo dá o que falar na história, hein? Então vamos continuar lendo. Na verdade, eu vou vou recapitular, vou ler desde o início da história, porque feriado, né, professora Joyce? 3 dias a gente em casa, então vou iniciar a história do início e vocês acompanhem a leitura atentamente, ok? Combinado? Então vamos lá. Olha só. Então vamos fazendo as marcações para vocês acompanharem onde a professora está. Então o título é O Macaco e o Rabo. Essa versão é a primeira versão que nós vamos ler. Então, quer dizer que tem outras versões? Sim, galera, tem outras versões. Então, vamos ver. Um macaco, uma vez, pensou em fazer fortuna. Para isso, foi se colocar por onde tinha de passar um carreiro com seu carro. O macaco estendeu o rabo pela estrada por onde deviam passar as... O carreiro, vendo isso, disse: Macaco, tira teu rabo do caminho, eu quero passar. Não tiro, respondeu o macaco. Macaco atrevido, hein, pessoal? Lá. O carreiro tangeu os bois e o carro passou por cima do rabo do macaco e o cortou fora. O macaco, então, fez um barulho muito grande. Eu quero meu rabo, ou então dê-me uma navalha. O carreiro lhe deu uma navalha e o macaco saiu muito alegre a gritar. Perdi meu rabo, ganhei uma navalha, tinglim, tinglim, que eu vou para Angola. O que esse macaco vai fazer com essa navalha? Vamos ver. Seguiu, chegando diante, encontrou um negro velho fazendo cestas e cortando os cipós com o dente. O macaco. Ô amigo velho, coitado de você. Ora está cortando os cipós com o dente. Toma esta navalha. O negro aceitou e quando foi partir um cipó, quebrou-se a navalha. O macaco abriu a boca no mundo e pôs-se a gritar. Eu quero minha navalha, ou então dei-me um cesto. O negro velho lhe deu um cesto e ele saiu muito contente gritando. O negro velho lhe deu o cesto e saiu contente gritando. Perdi meu rabo, ganhei uma navalha, perdi minha navalha, ganhei um cesto. Tinglim, tinglim, que vou para Angola. O que será que o macaco queria fazer com todas essas coisas? Olha só, no início do texto fala que ele queria fazer fortuna. Mas com navalha, depois com cesto. E como ele é azarado, né? Ele tentou ajudar o senhor lá e deu a navalha para ele parar de cortar os cipós com os dentes. No final quebrou a navalha. Bom, mas ele está feliz com o cesto dele, né? Então vamos ver o que ele vai fazer com esse cesto. Acompanhe, continue acompanhando a história. Olha só. Seguiu chegando diante, encontrou uma mulher fazendo pão e botando na saia. Ora, minha sinhá, fazendo pão e botando na saia, aqui está um cesto. A mulher aceitou e quando foi botando os pães dentro,
caiu no fundo do cesto. O macaco abriu a boca no mundo e pôs-se a gritar: eu quero meu cesto, senão me dê-me um pão. A mulher lhe deu o pão e ele saiu muito contente, dizendo: perdi meu rabo, ganhei uma navalha. Perdi minha navalha, ganhei um cesto. Perdi meu cesto, ganhei um pão. Tinglim, tinglim, eu vou para Angola. Ah, então pelo menos agora ele tá com o pão dele. Ficou feliz porque tá com o pão dele. Ufa, hein? Agora ele vai poder comer, mas não vai ficar rico com um pão, hein? E para que ele quer tanta coisa para fugir para Angola? Ah, tá divertida essa história, não tá não? Que macaco enroladinho, mas pelo menos ele tem um bom coração. Todo mundo que ele está encontrando aí pelo caminho, ele tenta ajudar. Pena que é ele que acaba se dando mal. Em vez de ele ir juntando as coisas que ele ganha, ele acaba sempre fazendo uma troca porque quebrou, perdeu. Vamos ver o que ele vai fazer com esse pão agora, né? Então vamos lá. Olha só, ele perdeu o rabo, ganhou uma navalha. Perdeu a navalha, ganhou o cesto. Perdeu o cesto, ganhou o pão. Ah, então acho que agora vamos para o final da história. Agora ele vai estar feliz com o pãozinho dele, hein? Então ele continuou seguindo. Ó. Seguiu, chegando diante, encontrou um violeiro. O violeiro estava com fome e o macaco lhe deu um pão. O violeiro comeu todo o pão e o macaco pôs-se a gritar: eu quero meu pão, se não me dá a sua viola. O violeiro deu a viola para o macaco. E dessa vez ele saiu cantando satisfeito. Perdi meu rabo, ganhei uma navalha, perdi minha navalha e ganhei um cesto. Perdi um cesto, ganhei um pão. Perdi o meu pão, ganhei uma viola. Tinglim, tinglim, que eu vou para Angola. Seguiu e pelo tempo que passou, já deve ter chegado lá. Essa versão de Sergipe coletada por Silvio Romero, que é o autor dessa versão da história. Ó, gostei muito, hein? Então, finalmente ele ficou feliz com a viola dele. Não fez fortuna, mas como diz a história, pelo tempo que essa história já foi contada, eu acho que ele chegou em Angola. E vocês? Vocês acham que ele chegou em Angola? Ó, Angola é um outro país, em outro continente, bem longe daqui do Brasil, hein? Nossa, o que o macaco queria fazer lá, hein, pessoal? Legal essa história, hein? Vocês gostaram? Vocês viram aí o que foi aparecendo, os elementos, os personagens que foram aparecendo no decorrer da história. E aí, gostaram? Acharam a história engraçada? O que vocês acharam do macaco? Não tem muita descrição de como o macaco é, mas aparecem algumas coisas na história que dá a entender um pouquinho das características. Como que vocês acham que esse macaco era? Vamos conversar um pouquinho, deixa eu olhar no chat. Olha só, a professora Flávia, os alunos da professora Flávia adoraram esse conto lá da escola Ítiro Muto. Ah, legal, professora. Deixa eu ver quem mais. Os alunos da professora Ana Lúcia colocaram que eles adoram contos de repetição. Conto de repetição, professora Ana Lúcia. Por que será que a professora Ana Lúcia falou que é conto de repetição? Vocês entenderam o porquê? Tem repetição nessa história? As partes da história vão se repetindo? As coisas que acontecem na história vão se repetindo? Isso mesmo, por isso que é um conto de repetição. Toda hora o macaco consegue uma coisa, só que ele tenta ajudar alguém e perde essa coisa. E aí o que ele faz? Ele chora pedindo algo em troca e vai se repetindo, se repetindo. Nossa, até que parece que não vai mais ter fim. Mas com a viola ele aquietou e ficou feliz. Legal, adorei a dica, professora. O que mais? Olha só, a Lara falou que amou, a estudante da professora Nancy. E aí, o que vocês acham do macaco? Que característica que deu a entender que o macaco tem, pessoal? Olha só, os objetos que vão aparecendo na história também são um texto de acumulativo, que vai aparecendo elementos e se acumulando na história. Tanto é que ele termina a história falando, né? Ele fala lá desde o rabo que ele perdeu
até chegar na viola que ele ganhou. E aí muita coisa acontece no texto. E o último parágrafo conta tudo isso, não é? Quem prestou atenção reparou nisso, não foi? Ah, e aí, ó, os alunos da escola Alvino Bittencourt gostaram muito e acharam muito engraçado. Então, vocês acharam o macaco engraçado? Eu achei engraçado a parte que ele cai no desespero quando ele perde as coisas. E tem um jeito que o autor descreve aí. Pôs-se a boca no mundo. Então, a gente pode imaginar que esse pôs-se a boca no mundo, ele ficou gritando, ele ficou chorando, ele ficou esperneando, ou ele ficou muito bravo. E aí, o que vocês entendem por pôs-se a boca no mundo? Ó, o Tiago falou que ele parece ser um macaco muito sapeca, o Vitor Tiago. Ai, que dá para entender por essas repetições que acaba tendo um humor. Ai, tô adorando esse bate-papo com vocês. Só que aí no material de vocês tem umas perguntinhas, então vamos responder juntos. Olha aqui, atenção na tela. Opa, tirei a parte mais legal, olha só, atenção aí que eu falei do último parágrafo, que os elementos vão se repetindo. Olha só que legal a animação que fizeram aqui, ó. Perdeu o rabo, ganhou a navalha. Perdeu a navalha, ganhou o cesto. Perdeu o cesto, ganhou o pão e saiu feliz com a viola no final. Ah, gostei dessa animação, hein? Agora as perguntinhas que tem aí para a gente conversar sobre o texto na página 22. Aconteceu na história o que você tinha pensado? Olha só, eu vou falar que eu fiquei intrigada, porque no início fala que o macaco pôs o rabo lá no meio da passagem porque ele queria fazer fortuna. E o que perdeu o rabo? O que ele ganhou perdendo o rabo? Gente, essa parte da história eu não entendi. Vocês entenderam? Ah, ele queria pegar e passar a perna no cara do carro dos boi, não era? Mas no final ele só ganhou uma navalha. Como que vai fazer fortuna com uma navalha, pessoal? E aí, o texto, as coisas que vão acontecendo, você esperava que fosse acabar desse jeito? Coloca aí para mim no chat. Olha só, a Júlia Vitória falou que achou muito engraçado. Olha só, as professoras estão falando que não imaginava que ia ser desse jeito. O Miguel falou que Angola rima com viola, por isso que o autor deve ter colocado essas palavras. Pode ser, que legal. Parabéns, Miguel, por ter reparado nisso. Ó, todo mundo falando que não esperava que o desenrolar do texto ia ser esse. Eu também não, porque falou que ele queria fazer fortuna. Que fortuna que ele fez saindo tocando uma viola aí até chegar na Angola? E aí, parem para pensar e coloca aí mais para mim. Mais coisas aí que você imaginou que ia acontecer durante o texto. Vamos para mais uma perguntinha. Olha só. Quais são as características do macaco na história? Então, isso eu perguntei para vocês. Ah, eu vou falar que eu achei ele um pouquinho enrolado, porque ele começa com o objetivo de fazer fortuna, só que ao mesmo tempo ele se mostra uma pessoa, um personagem, né? Não uma pessoa, não. Um personagem bonzinho. Porque ele vê o senhor lá cortando o cipó no dente, ele dá a navalha para ajudar. Infelizmente, a navalha quebra. Ele vê a mulher colocando os pães na saia e aí ele fala, não, tó o cesto. Só que a mulher deixa o cesto cair. E aí ele vai perdendo, ele vai ajudando e vai perdendo, ajudando e perdendo. Então, ele parece ser um macacozinho bonzinho, só que um pouco enrolado, né? Olha, a professora Eliane está falando, eu já li esta história para os meus alunos e eles amaram. E aí foi essa versão, Pro, que você leu? Porque a gente viu que vai ter outras versões. Vocês viram que no final aparece que é uma versão de Sergipe? Sergipe é um estado aqui do Brasil. E aí, será que tem versões de outros estados também? Olha só, tá falando que o macaquinho é bem-humorado, que ele é bonzinho e esperto. O Davi Luiz falou que tem uma palavra para toda essa bondade, generoso, legal. A Júlia falou que não esperava que tudo isso fosse acontecer na história. E esperto é a característica que está mais aparecendo aqui para o macaquinho. Então vamos para mais uma pergunta aqui, ó. Você achou o conto engraçado? Se sim, em quais passagens? Então o pessoal está falando que achou engraçado, as professoras estão até falando que quando realizaram a leitura na sala, vocês riram muito, mas o que acontece que vocês acharam tão engraçado? Eu achei engraçado ele sempre acabar se dando mal. Ele ajuda a pessoa e acaba perdendo o que ele tinha. E aí? O que mais vocês acharam engraçado?
Qual passagem? Ah, eu também achei engraçado essa passagem aí do pôs a boca no mundo, porque eu já imaginei o macaquinho chorando assim, esgoelado. Ah, me dá minha navalha, me dá meu cesto, e brigando com todo mundo. Olha só, a professora disse que leu exatamente esse texto para os alunos, legal. Aí eu achei muito legal ficar imaginando aí o que ele ganhou, o que ele perdeu. E aí, pessoal, olha só a professora Lúcia dando bom dia. O que vocês acham? Qual passagem que vocês acharam que tem a parte mais bem-humorada? Porque eu não sei se vocês repararam, esse texto, apesar de ser um conto, não tem tanta descrição igual a professora sempre falou dos contos, que descreve bastante o ambiente, as coisas. Olha só, vamos ver. A professora Maristela falou que a finalidade de chegar em Angola, que ela achou engraçado, que queria pegar todas aquelas coisas para chegar em Angola, né? E aquilo tudo lá não ajuda a chegar em Angola, legal. Vamos ver o que mais. O Nicolas falou que a passagem da troca, da última troca, que ele ganhou a viola, foi a parte mais legal. Ah, eu também achei bem legal. Eu achei legal, sabe o quê? Ele deu um pão pro violeiro e achou que o violeiro ia fazer o quê com o pão, gente? E depois ficou triste porque o violeiro comeu todo o pão dele? Ai, 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 hein? Que macaco, ó, tinha que ter sido mais esperto, hein? Cortado só um pedaço. Olha só, a professora Dalva colocou, eu acho que ele sempre dando uma de muito esperto, ele vai sempre querendo ganhar uma coisa em troca, né? Ele ajuda, mas quer ganhar uma coisa em troca. Ah, ó, o Miguel também falou dessa parte do tinglim, tinglim. Deve ser algum barulhinho que o macaco faz quando ele fica muito feliz, não é? Não é, Miguel? Ah, então legal. Então vocês repararam que esse conto popular, ele não descreve tanto o ambiente, mas tem elementos na história que dão a entender mais ou menos onde se passa. Você acha que essa história se passa no mesmo lugar onde se passa os contos de fada lá da Cinderela, da Bela Adormecida? Pelo pouco que descreveu, quem prestou atenção, acha que se passa no mesmo lugar? Não, né? Sabe por quê? Ó, você viu que no início da história estava falando que ele estava na estrada, ia passar um carreiro, que era o carro de bois, as rodeiras, olha só. Então esses elementos lembram bastante assim elementos da onde? Da fazenda, do campo, da roça. Com certeza vocês devem ter pessoas mais velhas na família de vocês que devem já ter contado essas histórias. Ai, quando eu morava na roça, o carro de boi, que eu morava num lugar que era de terra batida, de chão batido. Olha só, então dá a entender que é uma coisa assim um pouco mais próxima da nossa realidade, não é coisas assim de castelos, de reis, rainhas. Não, tá falando aqui da roça, do chão de terra batido, do carro de bois, coisas bem mais próximas da nossa realidade, não é não? Ó, a professora tá falando besteira. Vocês concordam, Pro? E aí? Olha só as professoras falando que também tem outra versão no livro do Ler e Escrever, que o macaco sempre quer ganhar vantagem. E aí, pensa aí nessa história da roça que a professora falou. Dá uma pensadinha aí, vê se vocês não sabem, não imaginam mais ou menos onde se passa, o ambiente que se passa essa história. E aí também, no material de vocês, tem uma breve biografia, gente. Biografia é quando vem um trechinho contando um pouco da vida do autor. Então vamos conhecer um pouquinho do autor aqui, peraí. Olha só, então o autor é o Silvio Romero, nasceu em Sergipe em 1851 e se formou em Direito, mas teve uma vida profissional diversa. Foi deputado, jornalista e folclorista. Registrou essa e muitas outras histórias contadas pelo povo em diferentes regiões do Brasil. Então, olha só, uma breve, bem brevezinha biografia do autor dessa história. Legal, hein? Quanta coisa boa ele fez, além de escrever essa história. Então ele pegava histórias conhecidas aí do povo e passava para o papel para registrá-las, porque senão, né, na nossa cabeça a gente acaba esquecendo. Então, olha, essa história bem antiga, hoje em dia a gente pode continuar lendo aí para vocês, pequenos estudantes, e vocês contando para outras pessoas. Muito legal, né? Mas a aula está chegando ao fim, pessoal, olha só. Então, hoje tivemos aí o objetivo de conhecer mais características do conto popular
e utilizar diferentes estratégias durante a escuta do conto. Aí estão as habilidades para as professoras, 3 habilidades de respeito mesmo a leitura e compreensão. Olha só, a professora colocou aqui, contribuiu, que a história se passa numa estrada, e essa estrada parece ser uma estrada bem comum, igual várias outras que nós conhecemos, né? Aqui estão os materiais utilizados nessa aula. E o formulário de avaliação dessa aula sempre preparada com muito carinho. Então, nós lemos a primeira versão do Macaco e o Rabo, hein? Isso quer dizer que vai ter uma outra versão para a gente ler e comparar. Então, vamos se despedir, né? E você ficou com a viola e perdeu o rabo? Ah, esse aqui não, esse aqui tá com rabo, esse aqui não perdeu o rabo, não. Tchau, tchau, pessoal!